Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série TEC, título de especialista em cardiologia, para você, médico cardiologista que pretende realizar a prova de obtenção de título de especialista em cardiologia. O objetivo nosso aqui no canal é ajudar você nessa preparação. No vídeo de hoje a gente vai ver a questão 1 do bloco 2 da prova do TEC de 2020. O assunto é pericardite aguda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já peço que você adiante seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal e não deixe de acionar o sino das notificações. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos que também irão realizar a prova do TEC. Isso vai dar uma força muito grande aqui para o canal do CardioSite. Muito bem, então a questão de hoje tem esse enunciado. Homem, 27 anos, com dor em face anterior de tórax, com irradiação para o trapézio à esquerda, de moderada intensidade, que piora a inspiração profunda e com discreta melhora em decúbito ventral. Essa dor já tem 2 dias. Referia também dispneia de leve intensidade, sensação de febre e coriza há 15 dias, além de dores pelo corpo. Pai com infarto agudo do miocárdio aos 48 anos, ao exame físico, pressão arterial 110/70, frequência cardíaca de 100. Auscultas pulmonar e cardíaca normais, eletrocardiograma abaixo. Assinale a alternativa correta. Muito bem, então é um enunciado aí relativamente curto, um caso clínico curto, a gente vai destacar aqui os pontos importantes. Então, paciente jovem de 27 anos, com uma dor na face anterior do tórax, tá? Essa dor ela é ventilatória dependente, né? Ou seja, piora com a inspiração profunda e tem aí uma característica que melhora com o decúbito ventral. Num paciente jovem com esse quadro clínico, a gente não pensa inicialmente numa síndrome coronariana aguda. O cara colocou lá na questão que o paciente tem uma história familiar de que o pai infartou aos 48 anos para confundir aqueles candidatos despreparados. Mas como você está preparado, né? Você conhece aí o quadro clínico da pericardite aguda, né? A pericardite aguda tem exatamente, né, essa característica. A dor ela é ventilatória dependente, melhora com decúbito ventral. E na história clínica, esse paciente ele tem o quê? Uma síndrome viral, né? Sensação de febre, coriza, além de mialgia, né? E a gente sabe aí que a principal etiologia da pericardite é o quê? É viral, tá? Exame físico, né, não chama nenhuma atenção e ele quer a alternativa correta. E abaixo ele dá um eletrocardiograma. Então a gente vai aqui olhar o eletrocardiograma. Toda vez que a gente se depara com ECG, a gente tem que ver se esse eletrocardiograma foi rodado dentro do padrão normal, que é uma velocidade de 25 milímetros por segundo e uma amplitude de 10 milímetros por milivolt. Uma forma prática da gente ver isso é procurar um retângulo que fica nas laterais. Esse retângulo ele tem que ter 10 milímetros de amplitude e 5 milímetros de largura. Se tiver essas dimensões, isso mostra pra gente que o ECG foi rodado dentro do padrão normal. Então vamos aqui para o eletrocardiograma para a gente fazer uma análise. Então perceba aqui, ó, a gente tem, né, um retângulo aqui na lateral e ele tem exatamente 10 milímetros de amplitude e tem 5 milímetros de largura, mostrando que foi rodado dentro do padrão normal. E o que chama a atenção nesse eletrocardiograma é isso aqui, ó. Um supradesnível do segmento ST em V2, V3, V4, V5, V6, D2, D3, AVF, tá? Então é um supradifuso, só que esse supradesnível, ele tem uma característica especial, ele tem o quê? Uma concavidade, tá? Essa concavidade lembra o quê? Lembra um sorriso, né? Então isso aqui é característico da pericardite aguda, tá? Característico da pericardite aguda, né? A corrente de lesão do infarto não tem essa concavidade aqui, né? Tipo sorriso, tá certo? E uma coisa que chama muita atenção é um infradesnível do segmento PR, que a gente pode ver aqui em V2, pode ver aqui um pouquinho em V3, mas chama muita atenção aqui em D2, tá? Então a gente vai fazer aqui, né, um aumento dessa derivação aqui, para a gente poder observar, tá, esse infradesnível. Então perceba aqui, ó, infradesnível do segmento PR, né? Então se a gente tem infradesnível do segmento PR, né, com supradifuso, com essa característica aqui de concavidade, então a gente está diante de um quadro de pericardite aguda, tá? Pericardite aguda. E aí o edital do TEC de 2021 traz essas 3 bibliografias, tá? Né? Os livros, textos que
são admitidos pelo TEC é o livro do Braund, né? O livro texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, terceira edição, que saiu esse ano, 2021, e as diretrizes. Só que as diretrizes, ele diz assim, ó, as diretrizes, né, para esta prova, elas vão do dia 1º de janeiro de 2015, ou seja, aquelas que foram publicadas entre 1º de janeiro de 2015 até 31 de maio de 2021. E a diretriz de pericardite e miocardite da Sociedade Brasileira de Cardiologia foi publicada em 2013 e não tem nenhuma atualização após essa data, tá? Então a diretriz de miocardite e pericardite é anterior ao que está aí no edital, tá? O edital é de 1º de janeiro de 2015 a 31 de maio de 2021. Então a gente vai se pautar por onde? Pelo livro texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que está na sua terceira edição. O diagnóstico de pericardite, aí segundo a fonte, né, do livro texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o diagnóstico, né, é dado por pelo menos dois desses quatro critérios, tá? Então, primeiro critério, dor no peito. Segundo, atrito pericárdico. Terceiro, alterações no ECG. Quarto, derrame pericárdico novo ou agravado. No caso do nosso paciente, né, a gente tem um paciente com uma dor torácica, né, e alterações do eletrocardiograma compatíveis o quê? Com pericardite aguda. Então ele tem dois, né, ele não tem atrito pericárdico, ele não tem derrame pericárdico, porque ele não fez um ecocardiograma. Mas na ausculta não tem atrito pericárdico. Mas como ele tem dor e tem alterações do ECG, então a gente fecha para pericardite aguda, tá certo? O eco, né, ele é um exame importante para a gente identificar aí possíveis complicações, identificar pericardite constritiva, mas principalmente a gente olhar para ver se tem o quê? Disfunção ventricular. Porque se tem disfunção ventricular, possivelmente a gente tem um componente de miocardite associada, ou seja, a gente tem uma miopericardite, tá? No eletrocardiograma, a pericardite ela pode ter 4 estágios, né? Estágio 1, a gente tem um infradisnível do segmento PR com supradifuso do segmento ST, aquele supra com concavidade, né? Voltada para cima, tá? Então esse é o estágio 1. No estágio 2, o infra de PR e o supra de ST retornam à linha de base, só que ocorre o achatamento da onda T. No estágio 3, a gente tem a inversão da onda T e no estágio 4, a normalização do eletrocardiograma, tá certo? O tratamento. O tratamento para pericardite aguda tá aqui, ó. Tratamento inicial para a maioria dos pacientes, né? Perceba que a gente usa o quê? Né? A gente usa anti-inflamatório não hormonal, né? Os chamados AINES, né? Anti-inflamatórios não hormonais, tá? Pode ser usado aspirina, ibuprofeno e indometacina por 1 a 2 semanas, associada à colchicina, né? Só que a colchicina a gente vai fazer o quê? 0,5 miligramas, né? Por via oral 2 vezes ao dia, por 3 meses, se for aguda, 6 meses, né? Ou mais se for uma pericardite recorrente, tá? Mas aguda são 3 meses de tratamento, tá certo? Muito bem. Outra forma também da gente tratar naqueles pacientes que têm pericardite, né, associada a infarto do miocárdio, né, a chamada o quê? Síndrome de Dressler. É o paciente que desenvolve aí pericardite, né, no decurso aí de um infarto agudo do miocárdio. Aí nesse caso, o tratamento é aspirina, tá, por 1 a 2 semanas, mais colchicina, né, também aqui 3 meses se for aguda, 6 meses se for recorrente. Tá certo? E em casos refratários, ou então naqueles pacientes que têm o quê? Alergia aos anti-inflamatórios não hormonais, tem alguma alergia, não pode usar, aí a gente vai usar o quê? A prednisona, né, mais a colchicina, tá? Então, prednisona e colchicina é naqueles pacientes refratários ou ainda naqueles pacientes que apresentam alguma alergia ao anti-inflamatório não hormonal. Então, vamos aí para as alternativas da questão. Tá? Vamos começar de baixo para cima, tá? De baixo para cima. Então, letra E. Há indicação de prescrição de corticoide, já que o quadro é agudo, seja qual for a etiologia. Muito bem, a gente viu que corticoide é apenas para aqueles casos em que o paciente tem alergia ao anti-inflamatório não hormonal ou ainda em casos refratários, tá? Então, de cara, a gente não utiliza corticoide. Então, a letra E está errada. Letra D.
existe somente comprometimento inflamatório miocárdico, que pode ser comprovado pelas alterações eletrocardiográficas e pelo ecocardiograma, com demonstração de diminuição da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, né? Primeiro que ele não dá aí nenhum ecocardiograma na questão, tá? E o eletrocardiograma, né, ele mostra alterações sugestivas de pericardite, tá? De pericardite, né? Não tem nenhum sinal ali de sobrecarga de câmaras cardíacas, nada que possa sugerir aí um componente de uma miocardite associada. Então a letra D também a gente corta, não pode ser. Letra C, o paciente tem infarto agudo do miocárdio, parede anterior extensa, né? Então a gente para por aí, eu nem vou ler o resto, tá? Por quê? Porque esse paciente não tem infarto agudo do miocárdio. Ele colocou lá que tem uma história familiar do pai que teve um infarto com 48 anos para confundir o candidato despreparado, mas não vai confundir você. Então não é infarto, né, de parede anterior, então a gente corta a letra C. Letra B. O paciente tem infarto do miocárdio, parede anterior extensa com supradisnível de segmento ST. Para por aqui também, né? Esse paciente não tem infarto agudo do miocárdio, ele tem um quadro de uma pericardite, então a gente corta a letra B. E letra A, o paciente tem pericardite aguda, ok? Tanto a dor como as alterações eletrocardiográficas são características desse tipo de comprometimento cardíaco. E o tratamento deve ser feito com associação de colchicina e anti-inflamatórios não hormonais, né? Então o gabarito da questão tá aí, é a letra A, tá? Então uma questão aí que deu pra gente fazer aí uma revisão rapidamente sobre pericardite aguda, né? A gente falou aí de tratamento, diagnóstico e tratamento, tá? Eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de colocar aqui, né, o seu joinha, né? Deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal e acione o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal do CardioSite. Espero que tenha gostado, forte abraço e até a próxima!